Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nosso terceiro dia de aula de Ética Cristã 1. É o nosso último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, vamos continuar lendo aqui o material do professor André. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Trajano Décius, 249 a 251. Joia. Distinto senador e depois cônsul, promulgou em 250 um edito que atuava em supressão ao cristianismo. O dito dizia que todos os habitantes do império deviam sacrificar em determinado dia, que variava em favor do imperador, ao que receberiam livros que o haviam feito. Especula-se que a ideia principal por trás desse edito era manifestar aos cidadãos a unidade do império. Entretanto, ele levantou uma terrível crise de autoridade, à medida em que os cristãos negavam-se a cumpri-lo. Foi-se exigido de que bispos e oficiais da igreja fizessem juramento ao imperador, o que eles consideravam ofensivo. O risco aos cristãos ia da morte à tortura, dependendo do local. Ah, meus irmãos, então, mais uma vez, percebam, lembra que há pouco, nos slides anteriores, a gente viu que teve períodos de vacância de poder, onde havia uma troca muito... Olha as crises aqui. Qual que foi uma das ideias dele? De centralizar o poder por meio da coação e por meio da sua autoadoração. Mais uma vez, isso não foi bom, foi ruim, né, para ele. Maísa, tenha bondade, filha, leia para nós, por gentileza. O Papa Fabiano foi morto em 250 pela sua negativa, e movimentos populares contra cristãos foram levantados em Alexandria e Cartago, cujo bispo era Cipriano, e onde a praga foi muito séria e seria chamada de praga cipriana. No segundo ano do reinado de Décius, os sentimentos anticristãos estavam mais brandos, mas sua imagem permaneceu muito ruim com os cristãos e autores cristãos contemporâneos e da posteridade. Lembrando, irmãos, que padre e papa sempre foram termos latinos atribuídos a pai, né? Só para a gente recordar desses detalhes, tá bom? Então, quando a história e algumas literaturas tratam como papa, aqui é a reconstrução de trás para frente, né? Porque naqueles dias eles não tinham esse nome. Até a palavra papa, que era o pai, a gente não vai ver tanta discrepância, né? Porque, como eu disse, a palavra padre é pai, né? Tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, Maísa, por gentileza. Trebonianos Galos, 251, 253. Em meio ainda à praga, Galos tentou ganhar popularidade com os cidadãos, providenciando enterro às vítimas. Alguns referem-se a ele como perseguidor, mas a única referência mais sólida que se possui nesse sentido é o aprisionamento do Papa Cornélios em 252. Joia. Continuando, por favor. Valerianos, 253, 260. Era nobre, de família tradicional senatorial. Foi censor no tempo de Décius. Em seu governo aconteceram alguns fatos marcantes em 258. Promulgou edito contra os cristãos que se negassem a prestar sacrifícios. Caso fossem bispos, diáconos ou eclesiásticos, a pena era a morte. Se fossem de linhagem equestre ou senatorial, teriam seus bens e títulos confiscados. Aqui alguns detalhes a mais, né, sobre aquilo que a gente falou há pouco nos módulos anteriores sobre os imperadores. Continua para a gente, filha? Outro feito foi a consolidação da divisão do império em três. Derrotado em mais de uma frente, dividiu o problema com os governantes. Figura moeda com busto de Valerianos, dedicado à deusa Fortuna. Joia.
Então, irmãos, aqui a divisão, olha que interessante. O Império era dessa forma e agora ele foi dividido, né? Na realidade, aqui, a gente vê uma divisão em 4 partes, né? Em 3, porque podem ver que era como se fosse uma regência única, né? Onde está em vermelho, mas ao mesmo tempo, percebam que acaba sendo 4 partes distintas. Isso prova o quanto eles estavam fracos, o quanto eles estavam, nesse período, que são 258 em diante, até o ano 300 e pouco, já indo para aquelas decadências. Lembrando que aqui, em Constantinopla, já estava sendo criado outro braço, né, do Império Romano. Esse lado aqui estava perdendo a sua força. Irmãos, é muito interessante que a gente tem que lembrar, né, que aqui na Ásia Menor tem toda essa ligação com a Ásia, né, com a própria Rússia, toda essa parte de baixo que no caso seria praticamente né, a parte mais hoje quando a gente conhece como Emirados Árabes, né, Iraque, Irã e aí Índia, né? Então é bem interessante que aqui eles, vamos dizer assim, eles estavam mais resguardados, né? Essa parte mais ocidental estava mais fragilizada. Fala, Júnior. Não, que quando estava entrando em decadência, o Império Bizantino estava sendo criado lá, né? Aqui, exatamente, né? Turquia, hoje é Istambul, né? Exatamente. E olha que interessante aqui, a gente nota aqui algumas áreas também podem ver, vamos dizer assim, um salmão, também é fazer parte do Império Romano. Hoje, essa região aqui a própria Rússia, né? Podem ver, parte da Rússia, né, da Ucrânia aqui, essa região. Ó, voltando agora aqui, ó. Percebam que foi dividido, então, em 4 distritos, ó. O distrito de Constantino, Maximian, Galérios e Diocletiano. O Diocleciano deve ser isso, né? Dá para ver que as cores são diferentes, né, irmãos? Então, percebe que aqui é onde a fragilidade aumenta ainda mais, né? Pode continuar para a gente, filha, por gentileza? Com seus colegas tetrarcas Maximianos, Galérios e Constantius, promulgou uma série de editos que anulavam direitos pessoais e jurídicos dos cristãos e exigindo sua participação nos rituais pagãos. A perseguição foi variada pelas regiões imperiais, fraca na Gália e forte nas províncias orientais. Será vista com mais detalhe posteriormente. Joia. Então, aqui mostrando alguns desenhos, né, representando esse período. Vamos lá. Tá, agora eu vou para o próximo slide. Aqui. Não. Deixa eu aumentar aqui. Joia. Estão vendo? Sim. Aqui já. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu só confirmar, irmãos. Isso, esse mesmo. Então, agora aqui já entrando um pouco para o século IV, irmãos. Né? Ano 300 e pouco. Então, olha só. Diocleciano e a perseguição, Constantinopla, o Edito de Milão, a oficialização do cristianismo, o Concílio de Nicéia, o arianismo e o monasticismo. Olha que interessante, irmãos. A partir do IV século, quando a gente pensa sobre o monasticismo, olha que curioso, né? Num primeiro momento, a igreja sofre perseguida, ela é oprimida. Quando já começa a ter essa outra mudança,
que seria o apaziguamento e a unificação entre Estado e religião, também a igreja, com a sua institucionalização, começa a se enveredar para um outro caminho, que naturalmente os líderes começam também a olhar e dizer: perdemos algo, ganhamos a paz, mas perdemos outras coisas. E aí onde nasce o monasticismo. O monasticismo não nasce apenas no século IV. Ele sempre existiu, mas ele não tinha força nem projeção. Mas com esse novo pano de fundo que vai se desenrolar a partir de Constantino, e principalmente com Teodósio, eles ganham força, porque agora eles vão ser aquilo que nós vimos já nas aulas passadas, que os essênios foram para os judeus. Aquele grupo que se rebelava, dizendo o templo, a religião se institucionalizou, virou um comércio. Foi algo muito parecido que acontece. Mas, de contrapartida, essa vida monástica que tenta resgatar o cristianismo, eles também vão para alguns caminhos errados. E a gente vai, a partir de agora, começar a entrar um pouco dentro dessa nova fase, que agora a gente vai sair de um cenário de perseguição, um cenário de muitas batalhas, para um cenário agora mais pacífico, mais reconciliador. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Deixa eu só... Opa, isso. Leia para nós, Maísa, preliminares, né? Eu vou ler aqui: perseguição de Diocleciano, o sistema de tetrarquia. Próximo slide. Deixa eu só pôr aqui. Pode ler para nós, filha, por gentileza. Dioclecianos, 284-305. Veio de uma família de baixo status da Dalmácia. Cresceu militarmente e se tornou governante, tendo sido afamado imperador pelo exército. Efetuou uma série de reformas e reestruturação do Império Romano. Dentre elas, instituiu a tetrarquia, governo de 4 governantes no Império. Suas ações marcaram o fim da crise no terceiro século. Instaurou a pior e mais duradoura das perseguições, iniciada em 303, e que terminaria oficialmente apenas com o Edito de Milão, que proclamava a tolerância aos cristãos, promulgado apenas em 313, por Constantino. Dá uma pausa aqui, Maurício, por gentileza. Perceba, irmãos, essa tetrarquia, que foi aquela divisão que eu mostrei no slide anterior para vocês, aqui, ó, né? Ou seja, tetra, né? 4 governos. Olha que interessante. Vocês vão descobrir comigo que o imperador agora ele precisava tentar unificar aquilo que outrora estava tudo fragmentado. Então, é muito interessante que a imposição por parte do líder acaba sendo desmedida. E percebam que ele faz uma grande perseguição depois de várias outras perseguições do passado. Ou seja, olha que coisa até surreal, né? Quando a gente começa a pensar e fazer algumas conjecturas de períodos de paz, períodos de tranquilidade, perseguição, outras maiores, outras menores, e de repente vem um novo governante que agora vem com as suas mãos de ferro e praticamente impõe aos cristãos uma perseguição violenta. É por isso que agora, com Constantino, fica muito mais clara essa ideia da tolerância. Por quê? Continua lendo, que a gente vai entender um pouco melhor o material aqui. Por gentileza, Fia. Com seus colegas tetrarcas Maximianos, Galérios e Constantius, promulgou uma série de editos que anulavam direitos pessoais e jurídicos dos cristãos e exigindo sua participação nos rituais pagãos. A perseguição foi variada pelas regiões imperiais,
fraca na Galácia e forte nas províncias orientais. Joia. Pode, então, mais uma vez, né? O mesmo slide. Continua para nós agora. Constantino, 272-337. Família da província da Moésia Superior. Moveu a capital do império para Constantinopla, nomeada para si. Início do governo sobre a tetrarquia. Final, como um imperador quase que todo-poderoso. Sucessos militares frequentes contra bárbaros de norte, leste e oeste contra o leste. Mais uma vez, ele aqui, irmãos, ele pode ver que o nome de Constantinopla é uma autodeclaração da sua glória, né? Lembra o que eu falei? Os imperadores, eles querem perpetuar o seu legado, deixar a sua marca. Isso sempre aconteceu no passado, isso não é nenhuma coisa nova, né? Mas ele consegue agora, no seu império, realmente ser essa pessoa de proeminência. E aqui há essa mudança na chave. Na história nossa, como igreja cristã, Constantino ele acaba tendo, sim, uma relevância muito grande. Talvez, eu sei que nós estaremos aqui fazendo a leitura, não a leitura dos vencedores, mas nós não podemos dizer que aquele período que se inicia lá nas perseguições com os apóstolos, praticamente somente agora, com Constantino, que vai dar um apaziguamento, meus irmãos. Então, quando a gente pensa, são praticamente 250 anos, 270 anos de história de perseguição, em alguns momentos maiores, em outros momentos menores, mas Constantino, querendo ou não, a gente não pode negar que a sua liderança foi diferente dos outros. Enquanto os outros colocavam punho de ferro, ele levou aquilo que a gente viu há pouco, como, aqui até o termo diz, né? Ele coloca uma certa, proclama tolerância, né? Isso fez toda a diferença, tá bom? Então, aqui lembra que eu falei dos bárbaros, né? Os bárbaros, quem eram esses bárbaros? Eram aqueles que não eram romanos, mas poderiam ser até cristãos, irmãos. Mas é aquela questão que eu estou dizendo para vocês. Eu gosto muito de lembrar, né? Quando foi? Pode falar, Júnior. A ideia também de Bárbara e o conceito era o seguinte: o romano se achava muito civilizado e outros povos era bárbaro porque não tinha essa civilização deles, né? Como ele também pensava, né? Sim, sim. Para eles eram, né, literalmente chucros, né, Júnior? Isso, exatamente. Qualquer um que não fosse romano ou grego, né? Exato. Era um bárbaro. Até esse termo, né? Dando essa ideia. Obrigado, viu, Júnior? Esse preconceito hoje nós vemos até nos Estados Unidos hoje. Sim, sim. Nós somos bárbaros. Superiores a todos. Não, e a Europa, de uma forma geral, né, Júnior? Pode ver essa classificação, primeiro mundo, países subdesenvolvidos, são terminologias, eu diria, com eufemismo para nos chamar de bárbaro, né? Isso, exatamente. Civilizado. É o eufemismo, né? Agora, olha só que interessante, irmãos. Sem ser esse domingo, no anterior, eu preguei e falei um pouco sobre Agar e Ismael. Quando nós hoje falamos, né, sobre os árabes e a rixa entre árabes e judeus, como eles podem brigar, eles são irmãos. Irmãos, judeu brigou com judeu. A tribo do norte brigou com a tribo do sul. Nos dias de juízo, eles quase terminaram uma tribo. Percebam, o poder, meus irmãos, o poder. O que fez Josafá praticamente quase naufragar. O poder, fazendo alianças com quem? Com Acabe, com a família de Acabe. O que era isso, senão o lado político? Então, percebam, quando a gente vê aqui que Constantino tem êxito sobre os bárbaros, Constantino estava tendo o quê? Um momento em que ele realmente impôs a sua liderança, ele conquista Roma. Ele fazia parte também dessa subdivisão, e agora ele conquista os 4 governos, e agora ele domina sobre eles, e aí ele
ao invés de ir para o caminho da opressão, ele foi para o caminho do quê? Da tolerância. E aí, querendo ou não, irmãos, a história vai mostrar que tivemos, sim, uma folga. Como eu disse, a gente, é como hoje, nós vivemos dias de paz. Nós não podemos negar que durante a Rússia comunista, as conquistas daquilo que a gente chama de socialismo, os nossos irmãos sofreram, seja na Rússia, seja na Ucrânia, seja na China, e até hoje sofrem. Então, o que é melhor? Viver numa América, numa Inglaterra, numa França, ou viver debaixo de uma opressão ditatorial? A gente não pode dizer que é melhor a ditadura. É melhor ser um coreano da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte? Não tenho nem dúvida disso. Você poder sair na rua, expressar o que você pensa, mesmo num Brasil, que também está virando uma autocracia, é melhor do que numa Rússia? Claro que é melhor, né? Então, assim, querendo ou não, a gente não pode desconsiderar isso, tá bom? A gente já está chegando no final aqui. Leia para nós, mas o próximo slide. Batalha de Milvia, 312, contra Maxêncio, o sinal. Edito de Milão, 313. Declarava a neutralidade do império em questões religiosas. Dessa forma, encerrava a perseguição e dava status de legitimidade ao cristianismo. Opa! Pela primeira vez, agora o cristianismo já não mais era considerado uma religião ilegal. Mas agora, pela primeira vez em séculos, eles passaram a ser considerados como algo legal. Ou seja, você tem liberdade. Você é romano? É. Você é cristão? Tá bom. Por essa razão, a gente não pode desconsiderar a importância e a relevância de Constantino para a história eclesiástica. Religião estatal, né? Então, mas ainda nem tanto, né, Júnior? Porque só vai mais para frente se tornar estatal. Mas só de você trazer a legalidade, você já dá o quê? A chancelaria. Sim. Viva a sua vida. Querendo ou não, você poderia saber o seguinte: o que eu estou conquistando hoje, produzindo, amanhã o imperador não vai falar porque eu deixei de fazer o sacrifício, eu vou ser morto, você vai ser penhorado tudo que eu tenho, ou tenho que sair daqui correndo. Muda-se. É um outro contexto, né? É um contexto que traz uma certa liberdade. Tudo bem, lembra que eu disse? O diabo é o diabo, vai se levantar contra o povo de Deus das mais variadas formas. Aí aqui a gente vai ser tentado por outras frentes, mas não mais com a cabeça na guilhotina, ser jogado nas arenas, virar tocha humana, e aqui muda tudo, né? Muda tudo, né? Então, eu vou parar aqui, irmãos, aí a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, daqui desse slide, a gente vai falar um pouco do Edito de Milão, mas eu queria terminar, inclusive, com um pouco da história de Policarpo. A história de Policarpo. Está lá na página, no livro-texto, na página de número 69. O martírio de Policarpo. Na página 69 tem aqui Inácio de Antioquia, que foi outro grande líder do Senhor que foi também martirizado, e ele tem uma frase que é célebre, que é: sou trigo de Deus, e os demais sou trigo de Deus, e os demais e os dentes desta fera hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo, né? Compartilhando aqui essa gravura, né? E parte dessa obra, tá bom? Então, fica aqui o Inácio de Antioquia, essa frase dele, e vem também o martírio de Policarpo, né? Não vai dar tempo de nós lermos, eu queria gastar o tempo agora lendo com vocês, mas eu vou simplesmente fazer aqui passar a frase de Policarpo. Policarpo de Esmirna. Faz 86 anos que sirvo, e nenhum mal me fez. Como hei de maldizer ao meu rei, que me salvou, momentos antes ali do seu martírio, né?
e Policarpo de Esmira. Tá bom, meus irmãos? Vocês já chegaram a ler as histórias desses dois irmãos? Sim, eu li, bastante me impressionou, principalmente a de Policarpo. A frase que eu escrevi aqui no meu caderno está um pouquinho diferente, mas traz o mesmo sentido. Isso. O que você anotou? Não, é que na minha frase diz 80 anos, ele diz, sirva a Cristo há 80 anos, e ele nunca me fez mal. Como poderei eu negar o meu Deus? Muitas vezes podem ser algumas cópias, Gil, que alguns tradutores, né, colocaram só 80 e outros 86, mas aqui, Gil, o que é mais relevante não é as palavras dele, não são texto sagrado, né? Mas eu diria, foram alvo do texto sagrado, né? É um testemunho. Ele foi queimado, sagrado. Né? Foi queimado. Exatamente, né? Uma das perseguições mais cruéis, irmãos, que inclusive lá na escola do discípulo, o pastor ele menciona que foi quando os cristãos viravam tocha humana, aonde o imperador fazia com que Roma ficasse em plena luz à noite, sendo que eram os cristãos cheios de betume, de pinche, que iluminavam a cidade, né? Ou seja, essa é a nossa história. A nossa história foi escrita por sangue. Esse livro, irmãos, volume 1, é uma leitura obrigatória para cada um de nós. Obrigatória. Cada cristão, eu acho que depois de ler a Bíblia 1, 2, 3 vezes, dentre aquelas literaturas que se tornaram clássicas, como, por exemplo, né, O Peregrino de Bunyan e A Peregrina, tem que ler também Justo Gonzalez, A Era dos Mártires. Porque, como semana passada eu até publiquei no canal interno de WhatsApp da nossa igreja, os irmãos que estão se achegando, né, a nós, eu publiquei lá a Escola do Discípulo e falei, irmãos, assistam um pouco esse material, nós estamos dando, né, no nosso seminário esse material, e ali uma irmã que está se achegando agora a nós, ela disse assim, eu nunca que imaginei que a nossa história tivesse tantos detalhes. Então, por isso que eu quero estar trabalhando, irmãos, em cima dessas histórias, quero questionar os pressupostos, quero questionar as histórias dos vencedores, e quero, sobretudo, deixar com que a história valide, de fato, o que os nossos irmãos, né, na Era dos Mártires fizeram, como eles prevaleceram, como os pais da igreja foram, a patrística se tornou, os apologetas se tornaram. Deixa eles falar, né? E aqui deixa eu até dizer uma coisa interessante, irmãos, não pensem vocês que não tinham irmãos que muitas vezes, quando começava uma perseguição ali nos primeiros séculos, eles não começavam a se vangloriar dizendo, se o imperador se levantar contra nós ou se vir um edito do imperador, eu irei contra, eu vou declarar que Jesus é o Senhor. E muitos cristãos começavam a fazer essas declarações jactanciosas para poder ter ali, no meio da igreja, aquela valorização como pessoas, né, cheias de fé, mas quando realmente vinham as perseguições, esses eram os primeiros a negar a fé e a prestar culto a César e a dar meia volta. Agora, aqueles que com humildade, né, como alguns pais da igreja, irmãos, vocês verão aqui na obra, fugiam de uma cidade para outra, chegava uma hora que eles sabiam, e agora acho que chegou a minha vez de partir, como trigo, como Inácio disse, como Policarpo. E a história vai mostrar que a nossa história, a nossa identidade foi escrita, como disse, né, os pastores e mestres, historiadores, foi escrita com o sangue dos mártires. Que o Senhor nos ajude a ser crente de verdade. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma pergunta, Amém. alguma dúvida? Estão gostando da matéria? Boa. Muito legal. Sem dúvida, boa demais, né? A história, nossa história, maravilhosa.
Maravilhosa, né? Eu Por isso, tinha- irmãos, não tenham tanta pressa, né, de querer aprender tudo, porque, como eu já disse, são 2000 anos de história, então tem um contexto social, político, religioso, tem as guerras civis, tem as quedas dos impérios, as ascensões, tem a liderança, tem os discípulos, ou seja, é muita coisa. Mas nós retendo aqui o principal, que é seguir o modelo dessa igreja primitiva e logo depois desses pais da igreja que não eram vaidosos, logo depois a patrística, como eles lidaram nesses momentos, isso nos ensina também. Percebam que nenhum momento da história foi igual ao outro. Como o nosso momento da história não é igual aos dos nossos pais da fé. Hoje nós vivemos aqui a igreja do início do século XXI. Temos outras demandas, outros problemas, passamos por outras lutas, ou seja, o diabo é o mesmo que tenhamos paz e temos liberdade, o diabo é o mesmo, Não envelhece, né? o diabo não envelhece. Ele vai querer levar a igreja nas suas arapucas, nas suas ciladas, né, nos seus engodos, ora por uma frouxidão doutrinária, ora fazendo com que a igreja se una à política. Constantino e a igreja agora aqui na patrística, e esse novo formato da igreja, vai mostrar o quê? Aquilo que os reformadores disseram lá na frente, que quando a igreja começa a se enveredar para a política, ela acaba se perdendo. E quando também nós ficamos nos nossos guetos monásticos, fazendo teologia, e nos sentindo melhores, a gente também pode se perder. Percebam que a igreja está nesse mundo para temperar esse mundo, para ser sal e luz, e não para se retirar dele, para ser uma voz profética, para levar a mensagem dos profetas e dos apóstolos, no contexto em que ela vive, sabendo que o Senhor é o Senhor da história, e governa e reina sobre todos. E a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor para sempre. Que Ele nos ajude na caminhada, tá bom? Eu estou muito feliz, principalmente porque agora, a partir da quarta aula, a gente vai começar a falar desse contexto político e vamos começar a entrar um pouco na patrística. Vai ser uma delícia. Não vejo a hora. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Fechado. Até mais. Boa Então, noite. boa noite. Querendo Deus, nos vemos na quinta. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, O livro chegou para mim. Boa noite, bom término. maravilha. Glória a Deus. Então, vou parar aqui a gravação, tá, Júnior? A gente continua conversando. Fiquem com Deus, meus irmãos. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Nenhuma pergunta, Fiquem né? com Deus. Não. Deus abençoe. Boa noite. Eu só tenho uma. Boa noite. Boa noite, então. Esqueceram de discipular o Constantino. Hã? Esqueceram de discipular o Constantino. Ou será que ele nunca quis ser discipulado, né, Júnior? Ou Né? Vai saber, né? E outra, ele foi para os arianos, né? Por que ele foi para os arianos? Será que ele quis detalhe muito agradar gregos? interessante dele Será que ele é quis que- agradar gregos e troianos? Os É. bispos vencem no concílio, mas de fato eu vou para o lado de vocês. Dessa forma, a vocês contribuição não dele. podem excomungar nem ariano, mas tem que saber conviver com, ou seja, os trinitários, né? Ou melhor, né? Aqueles que acreditavam na Trindade. Percebam, será que foi uma decisão política? Fica aí a resposta, né? Para a gente pensar, né? E contra-argumentar, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos.